Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio da Doctors TV. Eu sou o Duda Nagli e hoje estamos aqui diretamente da mais nova escola de jiu-jitsu do Demian Maia, grande campeão de jiu-jitsu, lutador do UFC, uma grande bagagem aí no esporte. E a gente vai bater um papo sobre a importância da suplementação, da saúde, da alimentação, dos treinos, da alta performance. Vamos falar um pouco sobre tudo isso e, obviamente, vamos apresentar para ele também. Eu tenho um kit aqui de produtos da Doctors First para ele conhecer a marca. Tenho certeza que ele vai gostar e tenho certeza que vai ser um papo excelente. Vamos embora! Bom, então cá estamos nós no teu ambiente, né, do teu ambiente que você é nativo aqui no tatame. E a gente, nos bastidores, estava aqui falando muito da importância de todas essas peças, né, da vida, da engrenagem da vida para o bom funcionamento. E aí, aproveitando também, vou te dar de presente o kit aqui, nosso kit da Doctors First. Ó, legal, hein? E tem vamos ver aqui. Um pouco de cada. Ó, creatina, que eu uso. Creatina. Essa eu uso bastante. Um shot de energia. Esse é novidade, é um shot de energia para tomar de manhã. Ah, legal. O que tem? Chá verde, café cúrcuma. verde, cúrcuma. Bem legal. Ah, tem os ósseo de junta, né? Junta tudo e joga fora. Vitamina D, vitamina D coisa que não pode excelente. faltar. Magnésio, só coisa que eu uso. Magnésio, vitamina C, coenzima Q10, CoQ10, DK2 Plus. Vitamina K2, conhece a vitamina K2? Eu já ouvi falar, mas eu não... O pessoal chama de GPS do cálcio. Para o cálcio parar no lugar certo, a vitamina K2 acaba tendo uma função muito interessante, assim. E tem uma caneta aqui. A canetinha, porque você é um poeta, um escritor, não, um sempre filósofo. Cara, eu tava no UFC esse fim de semana lá no Fight Pass, comentando, e sempre tem a papelada com a bio dos lutadores, eu sempre esqueço a caneta. Aí tem que ficar pegando do Canão, do André Azevedo, eu falo, agora já não precisa mais. Sim, é porque hoje a gente escreve muito no telefone também, né? Eu uso muito o telefone para... É verdade. É que chega a papelada lá dos roteiros, aí você vai riscando em cima, né? E como é que tá essa nova vida de... Agora, você já sempre trabalhou comentando e tal, mas agora você está fazendo uma coisa mais frequente, né? Exatamente, porque eu sempre fiz eventuais comentários, né? O pessoal me chamava na época lá do UFC na Globo e tal. E aí eu fiz algumas vezes, aí o Fight Pass foi criado e eu sou comentarista oficial hoje em dia, né, junto com o Carlão Barreto e o Rodrigo Minotauro também. Sim, timaço, né? Isso, e o André Azevedo na narração. Sim. E tá muito legal, cara, porque eu tô envolvido com pessoas que eu gosto, pessoas muito legais, né? O grupo todo do Fight Pass, por trás das câmeras também, é uma galera muito legal. Isso conta, né, no ambiente de trabalho, né? Então você chega relaxado para fazer um trabalho, para falar o que eu fiz a vida inteira, que é de luta, né? E você está sentindo algum tipo de mudança, assim, com as novas gerações, no jeito de lutar, no jeito de encarar? Porque a tua geração pegou muito essa parte do lutador se tornando um atleta, né? Porque antigamente era meio diferente, né? Igual o Romário tinha aquela frase assim: eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. Exatamente, tinha muito lutador que não era atleta. Hoje em dia, para chegar, todo mundo tem que ser atleta, todo mundo tem que, cara, se cuidar, né? Como a gente estava falando de sono, de alimentação, de suplementação. Isso não tem mais espaço para só lutador, tem que ser atleta também. E eu acho que uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, que é um desafio que precisa ser usado, mas tem que aprender a lidar, são as redes sociais, das mídias sociais dos lutadores jovens, porque são coisas que aí já influenciam, se você não souber direito usar isso na saúde mental. E você precisa usar ao mesmo tempo, né, para se divulgar, para ser um cara que tem valor. Vamos dizer, um garoto faixa preta, para ele fazer grandes eventos de lutas casadas, hoje em dia ganhar um dinheiro, ele tem que se vender bem, para o pessoal querer vê-lo, mas ele tem que também separar muito bem, entender isso profissionalmente para a saúde mental não ir para o espaço, né? Não, e também para ele ter longevidade dentro da carreira, né? Porque às vezes
o cara, ele vai com muita sede ao pote, assim, ele quer promover ali uma luta, ele dá um tiro ali, né? Toda a energia dele para chegar, de repente chegar num cinturão, numa coisa, e é muito comum, eu até te pergunto se você concorda com essa máxima que circula, que é mais difícil você se manter no topo do que você chegar no topo. Eu acho que os dois são difíceis, né? Acho que você chegar é difícil porque você nunca teve lá. Então, quando você chega lá, que nem eu cheguei, né? Fiquei muitos anos sendo top 5 do mundo ali, é difícil você se manter também. Quer dizer, chegar é difícil porque você nunca teve. A hora que você está lá, você acredita que é possível. Mas aí vem outras armadilhas, né? Os confortos, as pessoas em volta, às vezes, que te oferecem um monte de coisa que de repente não é o momento ali, ou que vamos dizer que querem estar junto, né, pelo glamour do negócio, mas não entendem tudo que tem por trás. Então, e se você não entende isso, é que às vezes uma pessoa está com você pelo que você representa, não pelo que você é. Sim. Você acaba se perdendo nesse caminho. Sim. E é exatamente o que você falou, Duda, cara, é o pensamento de curto prazo ou de longo prazo. Isso eu falo muito com a garotada aqui que compete e tal. Você tem que pensar na maratona, né? No longo prazo, porque o sprint é uma coisa, é o que você falou, ali você vai, chega, mas e daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Você quer construir uma carreira sólida até para você mesmo, depois de parar de lutar, você colher esses frutos. Sim, exatamente. E ao mesmo tempo deve ter muita oferta assim para festa, muito. A gente vê muito isso, né, com jogador de futebol, sim, pessoal do surf também, sei lá, com todos os eu acho que a luta ainda tem uma coisa que assim, todo garoto queria ser o jogador de futebol, o lutador, né, quando era criança, né? Principalmente menino, né? Tem muito cresce isso, vendo filme, né? De ação. Para mim me marcou muito Grande Dragão Branco. Exatamente, esses filmes. Então, eu assisti o UFC no VHS, eu alugava na locadora. Então, principalmente o menino quer muito ser né? Sonha. Então, às vezes esse cara cresce e vira, sei lá, um super empresário, alguma coisa, mas ele gosta muito daquilo. Ele poderia ter sido, mas ele acabou tomando por outros motivos, outro caminho. Então ele vê ali, de repente, num patrocinado, vamos dizer assim, uma possibilidade dele estar junto daquele ambiente que, cara, tem uma memória ali afetiva, né? Mas às vezes ele não entende o profissionalismo do negócio, né? Isso eu estou falando assim, uma pessoa bem intencionada. Tem também os mal intencionados, que estão ali só para, vamos dizer, eu vi amigos meus que tinha gente que tava ali só para sugar, porque quando o cara ia para Las Vegas, o cara tinha, sei lá, portas abertas em todas as boates, e o cara quer estar junto, né? Não tô nem falando desse, tô falando às vezes até uma pessoa bem intencionada, mas que não entende que aquele glamour, aquele negócio é 2% do negócio, sei lá, 3%. O resto é suor e treino. E eu fico pensando aqui que deve ser muito difícil. Você nunca foi um atleta que perdeu muito peso para lutar, né? Assim, tipo... No final da carreira, sim. Porque isso eu imagino que deva ser muito difícil. Você conseguir manter o alto rendimento, ao mesmo tempo teu corpo está atravessando um deserto, uma escassez absurda, porque desidratado, exatamente. Com fome. Pô, a imunidade deve baixar muito. Toda a parte de energia mental, foco. É nessa hora que você tem que estar mais atento, porque assim, como você falou, no começo da carreira eu lutava até 84 quilos, então eu tinha 89, 90, não perdia tanto peso. Depois eu continuei com o mesmo peso e baixei para lutar no 7.7. Aí já você era... Você lutava no 7.7? 7.7, que era que eu agora estou pesando 82, 83. Imagina, 7.7. Se eu tivesse que lutar no 7.7, já ia passar um peso. Você que é bem mais alto que eu. 7.7. E agora eu tô mais levinho. Na época eu tava com 87, agora devo estar com 83, 84. Na época eu tava com 87, 88 e baixar pro 7.7. Mas é aí que entra, né, descanso, alimentação, suplementação, que tem que estar regradinho ali para você não cair tanto a sua imunidade, porque ela vai cair, mas você tem que saber fazer de uma forma que não caia tanto para você recuperar. Não, e você tem que, além de estar vivendo essa escassez toda aí para baixar peso, tem que cumprir a agenda de divulgação da luta, que é igual você falou mais cedo, assim, que é essa tensão, né, da parte comercial com a parte marcial,
Porque não adianta nada ser a melhor luta do mundo se ninguém quer ver. Então você tem que promover a luta e naquele estado de... Porque quando a gente fica fazendo dieta... Eu comecei hoje uma dieta cetogênica, por exemplo. Sim, que é duríssima. E aí você fica naquela meio de mau humor, meio que com dificuldade de concentração. Como é que você conseguia, assim... Você tinha alguma... Eu acho que você vai acostumando, não tem outro jeito, né? O que não tem jeito, o que não tem solução, está solucionado. Está solucionado, está. Então... A semana da luta, como você falou, é bem difícil, porque a gente tem vários compromissos com o UFC, principalmente quando você começa a subir na hierarquia da organização e você faz main event, né, que é a luta principal, ou com main event, que é uma anterior à principal, ou mesmo qualquer luta no evento, no main card, que são as 5 últimas lutas, você tem compromisso de mídia. No meu caso, ainda é engraçado, porque como eu falo inglês, né, e falo português nativo e inglês, e também arranho espanhol, eu me dava mal, porque eu tinha que dar entrevista em inglês, em espanhol e em português, enquanto o gringo, o americano, às vezes é só em inglês. Então era o triplo de entrevista ainda. Cara, né? E aí faz diferença. Faz diferença. E o brasileiro que não fala com o tradutor, ele falou uma vez só, o tradutor traduz para várias línguas, ou ele tem que ficar dando entrevista? Não, aí ele falou uma vez só e traduz. Mas ao mesmo tempo você aproveitou, porque você é um cara que nitidamente dá para ver que você sempre aproveitou as oportunidades para aprender mais, para estudar. Sim. E para se desenvolver também intelectual e mentalmente. Sim, o inglês para mim foi uma coisa, eu nunca fiz aula de inglês, assim, numa escola de inglês. Comecei a ter que dar seminário fora do Brasil e, cara, ia na primeira vez, eu lembro, na Finlândia, fui na casa do amigo meu, do Tomo, que é amigo meu até hoje, ia ficar 3 semanas na casa dele, na época, de 2004. E aí 3 semanas tem que tentar conversar com o cara. Em finlandês não dá pra conversar. E os caras falam inglês super bem lá. E aí ficava batendo papo, tentando arranhar o inglês, tinha que dar aula em inglês. E aí você vai, cara, vai melhorando. E as entrevistas, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar uma entrevista em inglês para um britânico na Inglaterra, quando eu lutei com o Chael Sonnen. It's a completely different accent. Exatamente. É igual o português de Portugal e o português do Brasil, né? Isso. E por telefone, que é pior. Porque quando você tá... Você não nem vê a leitura labial, a mímica, né? Que, né? Ajuda. E aí muito. Eu dei essa entrevista pro... Acho que era o Garrett, um jornalista lá, em inglês. Por telefone e conseguia. Eu falei, opa, meu inglês... Isso foi começo de 2009. Aí você pegou a faixa azul de inglês. Falei, meu inglês tá ficando bom. Consegui dar uma entrevista por telefone com o inglês, porque eu acostumado com o inglês americano, né? Sim. E deu certo. E o espanhol a gente vai fazendo aquele arranhação. Portunhol ali, né? Vai arranhando e, cara, como você falou, eu sempre busquei... Eu gosto de ler e tal, então você vai aumentando o vocabulário. E quando você tem vocabulário amplo, muitas palavras são similares. Aí você vai percebendo e vai copiando. E fica ruim, mas dá para entender. Isso eu acho uma pena, quando eu vejo um atleta que já está há vários anos competindo em alto nível, tendo a oportunidade de competir num esporte, numa organização internacional como o UFC, por exemplo, e o cara tá lá também com um tradutor. Você vê, o jogador de futebol também tem muito isso, né? O cara que morou em vários países do mundo e ficou cercado de brasileiro e acabou não aproveitando essas oportunidades assim paralelas, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. Também para alimentação e suplementação, a gente acaba também tendo a honra de ter vários médicos muito bons, né? Muito acesso bons, a médico, nutricionista, preparador físico. Sim, cara, que nem o meu médico, o Dr. Felipe Pereira, é um cara, um gênio no que ele faz na medicina esportiva, lida com lutador, com jogador de futebol. E hoje em dia, cara, com os estudos que né, toda hora aparecendo de suplementação, então, cara, a gente sabe, hoje em dia a gente estava falando isso aqui antes da creatina, que a creatina, ela não melhora só a sua parte muscular, mas neurológica, ela parece, né, estudos sugerem que ela tem uma função de proteção de neurônio. Então, por exemplo, uma pessoa que faz sparring ali no MMA, no boxe, é excelente você tomar creatina por causa disso, né? Tô falando aqui o que eu vejo, né? Não como especialista, mas... E desde as coisas mais básicas como whey protein, as vitaminas todas, vitamina D, ômega, que hoje em dia a gente se fala muito também, mas é importante você estar de olho aí, porque você pode dar um boostzinho e melhorar sua performance com isso, nem só para atleta, mas para dia a dia para todo mundo, né? Porque basicamente o atleta ele vai ter uma intensidade maior, mas
demandas universais ali do ser humano. É igual um carro de Fórmula 1 até... é um carro normal, né? Sim. O normal também precisa ser cuidado, né? Ele também precisa de desempenho, tudo. Ele não é igual ao de Fórmula 1, porque o de Fórmula 1 ele quebra mais, né? Você vai puxar muito mais ele, mas ainda mais no longo prazo, você tem que, cara, dar uma estudadinha. Hoje tem muito acesso, sabe? Tipo, se tiver acesso a um médico que entende, ou um nutrólogo, ou um médico de medicina esportiva, tem muita coisa legal hoje em dia para você ficar melhor no seu dia a dia, coisas que você nem percebe às vezes, né? Seu humor, é o que você falou, esse tipo de coisa melhoram muito com o que você faz de alimentação, suplementação, sono, atividade física. E hoje em dia com a internet também, ao mesmo tempo que você tem acesso a um monte de distração, um monte de dancinha, um monte de coisa, você tem acesso aos melhores médicos, os melhores nutricionistas, de graça, os melhores atletas, história de vida de todo mundo. Agora com essa onda de podcast também, você acaba vendo, porque antigamente você tinha acesso, mas era aquela coisa, a entrevista de 1 hora, né? Aí com podcast é uma coisa assim mais livre, então as pessoas não têm aquela ânsia de concluir o raciocínio, aí acaba tendo uma ideia puxa outra. Exato. Então acaba que tem mais livre, né? Muita chance de você aprender muito, né? Eu acho que se você conseguir se blindar bem, você acaba tendo acesso a uma quantidade sem dúvida muito superior a... Cara, ainda mais em São Paulo, que a gente dirige bastante. Cara, pra mim hoje em dia ficar no carro é um momento de aula, porque eu fico colocando podcast e fico aprendendo. Sim. Então não é um tempo desperdiçado, é um tempo de você estar ali, às vezes você ficou 1 hora no trânsito, você fez uma aula de 1 hora com um especialista. Sim. Então se você souber usar isso, né, que você falou, às vezes a pessoa vai usar a internet para chegar num lugar e ficar vendo, sei lá, a notícia da fofoca que teve um negócio ali que para você dar clique, né, como é que se você diz? Viu que o fulano falou no reality show tal, e aí você vai não clicando sei quem em um traiu, e não outro. sei quem, não sei o que. Exato, coisa que não vai te acrescentar nada e que vai fazer você perder tempo, né, atrasar seus compromissos. Agora, se você tiver uma coisa mais deliberada, mais proposital ali no uso dessa ferramenta, cara, você tem muito conhecimento que dá até ansiedade, porque você nem consegue, né? Aquela coisa do FOMO, né? Fear of Missing Out. Muita coisa boa, sensação cara. Que você está perdendo alguma coisa o tempo todo, né? Exato. Isso aí você entra numa livraria, você chega, caraca, nem se eu tivesse todo o tempo do mundo eu ia conseguir. Uma vez eu fiz isso, eu fiz uma conta, falei, se eu ler um livro por mês, são 12 por ano, cara, em 10 anos eu vou ler 120, se eu ler 100 anos eu vou ler 1.200, cara, não é um décimo do que tem nessa livraria aqui. É muito pouco. Por isso que escolher é tão importante, né? Como você saber dizer não. No jornalismo a gente fala a edição, né? A edição que faz a diferença. A edição é a notícia, né? O que você escolhe mostrar é a notícia. O que você escolhe aprender é fundamental no mundo que tem muita informação hoje em dia, muita informação mesmo. Então tem que saber e encontrar informação também confiável, né? Tipo, criar alguns mecanismos para entender como é que a informação tem muito viés, né? Ou algum tipo de coisa assim. E a gente é responsável, né? Pela nossa formação. Não adianta tentar delegar muito assim, tipo, ou delegar para o médico, o médico falou que pode, ou sei lá, o jornalista tal falou que é verdade. Mas você tem que sempre saber que você é responsável pelas informações que você vai botar para dentro, o que construir, né? Sim. Acho que isso é um aprendizado diário, né, cara? A gente, no fim das contas, a gente tende, acho que é natural do ser humano, a sempre dar uma desculpa ou botar a culpa em alguém. Puta, eu não fiz isso porque às vezes não, alguém, não uma pessoa, às vezes uma situação, porque aconteceu isso. Ou eu não vou fazer isso por causa disso, ou eu não vou me alimentar bem porque eu tô triste, porque não sei o que, ou eu não vou fazer exercício porque eu trabalhei muito. E a responsabilidade no fim é sempre nossa, né? Não é de ninguém ou de nenhuma situação. Isso eu acho que é um aprendizado, porque, cara, todo mundo faz isso, eu já fiz, eu faço até hoje às vezes. Aconteceu isso. Não, cara, sempre tem a sua responsabilidade ali envolvida.
Não, e a gente estava falando também da paternidade, né? Você tem 2 filhos, um de 10 e uma de 12, né? E eu tenho a minha que vai completar 5 anos agora, e tem aquela coisa assim, mas todo mundo vai fazer isso, papai. É aquela frase clássica, mas você não é todo mundo, né? Exatamente. Aqui se todo mundo se jogar do penhasco, você vai se jogar também. E a paternidade vem cercada de clichê, né? Desde quando a mulher tá grávida, a gente começa a ouvir assim, bem-vindo ao amor incondicional, aproveita para dormir agora, porque depois você não... E a maioria dos clichês tem razão de ser, claro, né? Não é à toa aquelas filhas foram... O clichê é um clichê por algum motivo, né? Tem clichê, você sempre tem que ter pensamento crítico quando você ouve um clichê para não acreditar totalmente, mas os clichês muitas vezes têm um motivo, né? Você não precisa aceitar ele totalmente, mas alguma coisa ele indica ali, né? Igual, vou te dar um clichê que eu não gosto e que eu combato, mas que muita gente fala, inclusive atleta, esporte de alto rendimento não é saúde, não é saudável. Tem sentido esse clichê? Lógico que tem, porque tem gente que vai se matar e vai se quebrar inteiro e vai continuar e não vai ter saúde. Mas pensando nesse clichê, você pode ter saúde sim com esporte de rendimento. Você talvez, é óbvio que não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que treina constantemente, diariamente, mas sem aquele preocupação do alto rendimento. Ela vai ser mais saudável no sentido de coisas físicas, coisas superficiais, né, do que você que treina tão forte. Mas você vai continuar sendo muito mais saudável do que uma pessoa que não treina ou que treina pouquinho. E você vai entender, não precisa ser tão não saudável, assim, eu posso melhorar aqui, melhorar ali para ser mais saudável, né? Então o clichê ele tem um indicativo ali que tem um fundo de verdade, mas você tem que tomar cuidado também para não repetir ele sem pensar. É tipo isso, né? É isso aí. Mas eu acho que o macete é justamente isso, você conseguir se manter dentro do teu projeto, né, profissional de alto rendimento, mas sem avacalhar todo o resto. Você não pode esquecer totalmente a tua família, teus amigos. Exatamente. Né, porque ao mesmo tempo que, né, não esquecer a tua saúde, a tua longevidade, que você não quer ficar, nenhum atleta quer ficar depois, né, andando de muleta, de cadeira de roda, sei lá. Exato, porque às vezes poderia ter ficado... Às vezes o atleta faz um negócio que é totalmente psicológico, ele vai treinar em cima de uma lesão que ele não precisa, às vezes ele não tem nenhuma competição, não tem nada, mas é porque ele está acostumado e ele quer mostrar que ele é duro, resiliente, mas é burrice. Então nessa hora que você não fala, não vou cair naquele clichê de que esporte de alto rendimento não é saúde, tem que ser saúde, então, eu não tenho uma competição perto, por que eu não posso me recuperar aí 2 semanas, fazer outra coisa, né? Porque no fim das contas é o mais fácil, ele está acostumado, aquilo é mais fácil para ele ir lá e se entregar e dar o sangue, dar o suor, é o mais fácil, é mais difícil para ele às vezes ficar em casa ou fazer outra coisa, fazer outro tipo de treino, um treino mental, assistir um vídeo, fazer um negócio, né? Então você tem que prestar atenção nessas coisas. Uma pessoa que às vezes fala, eu não faço atividade física ou não me alimento assim ou assado porque eu não tenho tempo ou porque eu não consigo, é aquele negócio que a gente falou, a responsabilidade é sua. Não é por causa disso, é porque é mais fácil. Por que a pessoa não dá atenção para a família? Não é porque ela não tem tempo, é porque é mais fácil ela ficar no trabalho. Ficar com a família é difícil às vezes para algumas pessoas, né? Às vezes o cara é chefe lá na empresa dele, ele é o chefe, ele manda em todo mundo. Aí chega em casa, ele não manda na mulher dele, nos filhos dele, ele vai ter que discutir de igual para igual. Então é mais fácil ele ficar 12 horas no trabalho e só chegar em casa na hora de dormir, entendeu? Ficar 12, 13, 14 horas. Então você tem que prestar atenção, olhar para você, estar presente, aquilo que a gente estava falando também, entender por que você toma certas decisões. É realmente porque pelo que você conta para você ou tem alguma coisa por trás daquilo? Porque às vezes o maior inimigo é você mesmo, né? Sempre. Fica inebriado ali. É muito a ver também com essa coisa dos pecados capitais, né? A coisa da vaidade, né? Da soberba, né? Você acha que sabe tudo, você acha que... Nesse ponto o jiu-jitsu é muito legal, cara, porque se tem um lugar que, por mais que quem vê de fora fala, aquele cara parece marrento, cara, aqui no tatame que você vê que a vaidade vai embora, porque você vai tomar uma massa alguma hora,
Ou se você quiser evoluir, você vai ter que se colocar numa posição de ser amassado, você vai ter que se colocar numa posição de entender que você pode se achar o fodão, mas tem alguém que vai ali ganhar de você numa situação. E às vezes uma pessoa bem mais magrinha, menorzinha que você, às vezes uma menina, né? Isso é muito bom, esse exercício de humildade, né? Não, e a humildade também porque você está exausto, né? Tipo, colocando a tua saúde física na mão de uma outra pessoa. Que você tem que confiar. Essa coisa da interdependência, né? Um tem que cuidar do outro, porque se o negócio é avacalhado por algum motivo, é ruim para todo mundo, é ruim para o ambiente. Não existe. E não tem longevidade. Se é um treino, aqueles treinos que um querendo matar o outro, ninguém tá nem aí sem querer bate, dá uma cotovelada no outro, não pede desculpa, nada. É um treino que não vai durar. Alguém vai sair, vai para... Então, um lugar saudável de treino, hoje eu estava treinando aqui com um aluno meu, com o Léo, aí eu fui fazer uma posição sem querer bater o meu pé, desculpa, não sei. Não, segue, tá tudo bem, não sei o que tal, tipo, isso acontece, acidentezinho o tempo todo, mas você tem que estar ali pronto para se desculpar, porque você tem que cuidar da pessoa, até porque você quer que ela cuide de você também, a hora que ela te dá uma chave de braço, ela não sai arrancando fora, né? Sim. Porque o mundo dá voltas ali, né? E rápido. E no jiu-jitsu é muito rápido, muito né? Rápido. É tipo, frações de segundo, você tava ali por tá cima... Tá super bem, daqui a pouco você tá super mal. E acaba que é uma coisa muito íntima, né? Os dois ficam ali se embolando... Abraçado, né? Abraçado, suando junto ali. Aí do nada você tá ali, tipo, com a cara no tatame, você vê um pedaço de unha, aí pausa, e você podia estar tirando a mão, se salvando de alguma posição, você, peraí, tira o cabelinho que estava na língua, aí vai. Cara, é engraçado que isso, acho que por isso fez tanto sucesso o nosso jiu-jitsu brasileiro lá fora, porque o latino em geral é mais de encostar, abraçar. E o cara, sei lá, o americano, o inglês, é muito mais, né? Você vê até quando a pessoa para conversar, para mais longe. E o jiu-jitsu é abraçar o tempo todo, né? É abraçar e, cara, e ficar ali e tal. Então, as pessoas, elas se sentem muito bem nisso, né? Nesse contato físico, de fazer um treino ali, de não ter essa restrição de encostar em outra pessoa, porque é natural, a criança brinca assim, né? O jiu-jitsu é uma brincadeira, né? O esportivo, principalmente, é essa brincadeira de se abraçar, de rodar, cair por cima e o outro roda. Assim. Quando você treina com alguém que você tem amizade, você dá risada no treino às vezes, né? Quando você fala, que aconteceu uma posição engraçada ali, uma raspagem, uma inversão meio mirabolante, os dois dão risada, falam, nossa, não sei o que e tal. Então, e tem que ser assim, tem que ter essa diversão, sabe? Mesmo o ser humano é um bicho social, né? E essa parte da interação social é nativa mesmo, como você estava falando, é igual a gente vê com criança, mas desde que você vê com qualquer outro bicho, né, qualquer outro primata e tal, é muito isso, é cheio de contato. E isso vai perdendo, né? E outra coisa legal também do jiu-jitsu é o contato com o chão, que a gente acaba perdendo aqui no Ocidente, né? Muito. Você estava falando o pessoal ficar ali na Indonésia de cobras, na Indonésia, né? O pessoal fica conversando assim na rua. No Japão. Carta, fica fumando um cigarrinho, tomando uma cervejinha, um café. Até aproveitar aqui que a minha coluna já estava dando... mas é isso, é você ficar no chão. Ficar no chão, geralmente... Eu lembro que uma vez eu sentei no chão assim de bermuda, isso faz uns anos. E aí falaram, mas você não é mais criança, ficar aí sentado no chão. Assim, você vê que essa mentalidade que faz a gente envelhecer. Sim. Né? De te travar, de falar, por que eu não posso sentar no chão, ficar ali conversando, ficar assim... E isso tem uma coisa muito legal que eu ouvi, acho que ela chama Gabrielle Reese. É a mulher do Larry Hamilton, sabe? Aquele surfista de onda gigante. Sei. Que inventou o tauim, inventou várias coisas. Inventou aquele foil, sabe? Aquela prancha que vai uma embaixo, uma pequenininha. Foi ele que inventou também? Eu acho, agora eu posso estar falando besteira, não sei. Mas ele, eu acho que com certeza fez o tauim. Eles moram no Havaí. A mulher dele é uma ex-competidora de vôlei, foi seleção norte-americana de vôlei. E eles trabalham muito dando preparação física lá no Havaí para alguns atletas. Umas coisas bem legais, anda debaixo da piscina com uma pedra e faz uns sabe? Sim. E eles criam um monte de coisa. E ela fala que a primeira coisa, eu vi ela dando uma entrevista, quando uma pessoa chega para ela fala, sobe nessa árvore. E aí, uma árvore que dá para subir e tal. E aí ela falou que ela vê a idade da pessoa, mas não a idade cronológica, a idade
física e a mental. idade real ali. Porque você falar para uma criança, sobe numa árvore que dá para subir, sobe nessa árvore, a criança não pensa. Você falar para um adulto, sei lá, que trabalhou dentro de um escritório durante 30 anos, ele vai falar, opa, porque ele, primeiro psicológico, ele começa um monte de coisa. Primeiro, ele restrição física, de fora de atividade física. Mas mais que isso, o psicológico, pô, mas eu não sou criança. Tipo, a vaidade, o ego. Pô, vou subir, mas aí eu vou ficar numa posição que vão olhar, vou parecer ridículo. Sim. Entendeu? Pô, e se eu cair, vai ser mais ridículo ainda. E aí, esse monte de trava mental, junto com as travas corporais, fazem você não conseguir fazer uma atividade básica, que é subir numa árvore. E ela falou que ela faz isso, e aí ela vê, tipo, a idade da pessoa, né? A idade real da pessoa. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falo, às vezes eu até brinco, subo numa árvore e tal, porque dá mais, pô, jiu-jitsu te dá muito isso, né? Parece um macaco, aquele movimento ali. E é verdade, cara, você começa a ter muito mais restrição física e mental também quando você cresce. Não, eu lembro que a gente estava conversando na outra gravação que a gente fez do livro Sapiens. Do Sapiens. Que também coloca uma perspectiva muito interessante assim do ser humano como um bicho caçador-coletor, nômade, né, por natureza. E igual você falou, subir em árvore, fazer trilha na natureza, correr, né, em terreno irregular, ficar descalço. Agora está na moda também a coisa do grounding, né? Você voltar a ter contato com o chão, porque a gente acostumou também a estar com um sapatinho, com borracha, todo isolado cara, isso eletricamente é muito louco, do chão. Né? Cara, por que as crianças, eu vejo em escolas, até escolas mais modernas, por que a criança não pode ficar descalço dentro da sala de aula? Por exemplo, na Finlândia é assim, as crianças deixam o tênis ali na entrada e entram todos descalços, porque as casas são assim. E no Brasil, pelo contrário, é proibido você tirar o tênis na sala de aula, eu vejo. E é ridículo isso, né? A criança teria que andar o máximo possível de na escola da minha filha é proibido também ficar descalço. Que loucura, né? Isso, e ela brinca até na caixa de areia, ela chega em casa, eu vou tirar o sapato, aí cai areia. Filha, hoje teve caixa de areia? Teve, papai. É uma loucura, como é que você não pode ficar descalço? Fica com o tênis cheio de areia depois. Com uniformezinho, pode crer. Outro dia também entrei em contato, eu cheguei a comprar o livro, mas não comecei a ler, que tem essa coisa também, né? De essas síndromes todas, síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, todas essas novas síndromes, o diagnóstico sendo feito hoje com muito mais frequência do que antigamente. Aí esse autor desse livro cunhou um termo, síndrome de déficit de natureza. Que é isso também, falta de subir na árvore, falta da criança brincar na natureza, ir num parque, ficar descalço no gramado e tal. E acaba tendo consequências que depois, outras vertentes ali da psiquiatria, a psicologia, acaba fechando um diagnóstico ali, muito também por falta de estilo de vida, né? de pesquisa, e essa coisa de voltar para onde a gente foi feito para funcionar, né? Essa coisa do ciclo circadiano, que está na moda agora também, da higiene do sono, da pessoa entender que ela não pode ficar com a luz branca, acesa, no meio da cara até meia-noite, né? Com certeza, é horrível. Eu vi isso, um médico falar, cara, que os hospitais, né? Você vai numa UTI, aquela luz clara, aqueles barulhos todos, eles falam, cara, o maior remédio que tem para qualquer doença é o sono, né? Descanso e recuperação. Aí você põe uma pessoa num hospital com uma luz até tarde da noite na cara, apitando, entra toda hora uma enfermeira acordando a pessoa. Como é que você vai descansar assim, entendeu? Como é que você vai se recuperar? Você vê que em alguns pontos a medicina está muito avançada e outros muito atrasada, né? Isso, por exemplo, isso com certeza a gente está falando, daqui 20 anos vai estar todo mundo falando, cara, é um absurdo, lembra como é que era? Ficava apitando, ficava não sei o que, ninguém conseguia descansar. E com certeza isso vai mudar, né? Mas hoje em dia você vai no hospital, às vezes até tarde da noite, aquela luz super forte na cara do paciente, como é que ele vai descansar com aquilo mandando uma informação para o cérebro dele que é meio-dia. Não, e uma coisa que eu fico também bem intrigado assim em relação à administração da expectativa, porque, sei lá, é muito ingrato você, num evento como o UFC, por exemplo, um lutador muito ativo, ele luta no máximo 3 vezes por ano. É verdade, 3, 4 vezes. Então, sei lá, às vezes uma luta só no ano inteiro. Como é que você faz para dosar essa expectativa? E aí, claro, né, com tudo acumulado, essa coisa de privação de alimento para perder peso, para se pesar,
da bateria de divulgação com todo mundo, o holofote todo cada vez mais apontando para você ali, naquele countdown. Como é que você conseguia, como é que era o teu protocolo assim, para você se blindar disso tudo, dormir bem? Você vai aprendendo com o tempo, mas você vai criando rotinas, né? Então, eu tinha minha rotina da hora que eu acordo, da hora do meu treino, se tinha alguma mídia, né? A gente, como eu empresário ali com o Edu, a gente conseguia organizar também os horários para não atrapalhar, o descanso. Então, acho que com a rotina, você ter uma rotina facilita você manter ali centrado e mais calmo. Porque você sempre foi competidor desde cedo, né? Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Cara, na verdade eu comecei treinando luta muito criança, judô bem criança, depois kung fu e tal. E aí eu fui treinar jiu-jitsu na adolescência porque eu queria fazer, na época, o Vale Tudo, o MMA, que eu falei, cara, esse é o maior desafio que um lutador pode ter. É um desafio, o topo do topo é isso, né? Tipo, entram dois, pode usar qualquer coisa, quase tudo. Sim. E vamos ver quem ganha. E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender, eu vi os VHS lá do Royce e tal. Eu falei, cara, tem que aprender isso aí, porque o cara tá ganhando tudo. Mas isso aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, eu comecei a olhar jiu-jitsu, comecei a treinar a luta criança, como eu falei, aí fui treinar de novo, parei um tempo, fui treinar de novo com 12 anos. E aí desde os 14, 15 eu olhava jiu-jitsu, mas eu fui treinar jiu-jitsu numa academia mesmo só com 19. Ah, caramba, então você começou tarde. No jiu-jitsu, sim. Eu tinha treinado um pouquinho de judô criança e treinava outras lutas, né? Em pé, principalmente. Mas um pouquinho, depois tipo, você avançou em faixas, assim, chegou a lutar campeonato? Você diz o quê? No judô? No judô. No judô fui faixa azul, se eu não me engano. Lutei campeonato de criança, tinha 8 anos de idade, 7 anos, assim. Peguei aquela... Mas sempre, né, desde os 12 fiz luta. Que, seriamente, assim, nunca parei. Desde os 12 eu faço luta e nunca parei. E fez outros esportes também, então sempre estava envolvido ali com parte física, né? Parte física, competição. Competição, E aí com 19 você começou a treinar... Comecei a treinar mais sério, vamos dizer assim. Eu às vezes brincava, fazia um jiu-jitsu com um amigo meu, tal, porque treinava... Um amigo meu que era campeão mundial de taekwondo, vamos fazer jiu-jitsu hoje, ia lá na casa dele. Mas de ir diariamente numa academia com 19. E você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo, capital mesmo? Capital, Vida inteira aqui. E aí você começou a treinar... Onde é que você morava nessa época aí? Eu estava morando no centro de São Paulo e eu treinava numa academia que era ali perto da Paulista, nos Jardins. Aí eu fiquei 1 ano e pouco lá, com o Fábio Araújo, e de lá fui pro Fábio Gurgel, que é um dos fundadores da Aliança, né? Que tá aí no seu kimono, que é meu mestre, e aí eu fui ali até a faixa preta com ele. Desde o comecinho até a preta. Quantos anos mais ou menos nessa jornada até a preta? Cara, foi bem rápido. Como eu sabia que eu tinha começado a treinar um pouco mais tarde o jiu-jitsu, eu treinava muito. Tinha várias vezes que eu treinava 2 vezes no dia, fora musculação ou preparação física. Então às vezes eram 3 treinos no dia, né? E desde faixa azul eu comecei a dar aula, ajudando os outros, aula para amigo, de roxa eu estava todo dia dando aula com o Fábio, sabe, como auxiliar. Então isso também fazia que o meu contato com o jiu-jitsu era o dia inteiro. Quando eu não estava na faculdade, eu estava o dia inteiro na academia. Isso fez a evolução ser muito rápida e competindo o tempo todo, que também a gente evolui muito. E aí, do dia que eu comecei até o dia que eu peguei a faixa preta, foram 4 anos e 7 meses. Foi bem rápido, meteórica a ascensão, mas ali você condensou ali... Mas é isso, é o dia inteiro no tatame. Muita experiência. Não, e é impressionante também como você ensinar é importante. Mais uma vez, a coisa do ser humano bicho social. Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? É, impressionante. Isso eu vejo, cara, claramente, assim, ultimamente eu tenho dado muito seminário, né? É uma coisa que eu sempre fiz, mas hoje mais, porque eu parei de lutar no UFC. E, cara, como você aprende ensinando, né? Não só no dia a dia da aula, mas nesses seminários também. Essa troca, você ensinar... Cara, parece que aquela teoria que você esvazia o copo e vem mais coisa, você entrega uma coisa, vem mais, entendeu? Esse fluxo é impressionante como é verdadeiro. Tem aquela coisa assim, eu não vou lembrar exatamente como mas se você só leu, você aprende, sei lá, guarda 20%
Se você leu e escreveu, sei lá, 40, né? Mas nada supera você ler e depois ensinar para alguém o que você acabou de aprender. É isso mesmo. E tem aquela teoria também, você só entendeu realmente uma coisa depois que você é capaz de explicar de uma forma tão simples que até uma criança de 6 anos é capaz de entender. Esse hoje em dia é toda a minha... Meu foco esse ano inteiro é em criar uma metodologia de fundamentos, que eu já tenho, mas em deixar ela mais eficiente ainda para o aluno que está começando, sabe, que vem aqui para a academia, de forma mais eficiente para ele aprender o mais rápido possível o básico para ele se defender, né? Que o jiu-jitsu tem essa eficiência, então você entrega, se tiver um produto com uma metodologia legal, você entrega uma coisa que vai fazer ele evoluir muito rápido naquilo e com alguns ajustes, e isso é o simples que não é fácil, né, para o professor, porque você tem que ser simples, mas tem que saber o que você tem que focar, o que você não tem que focar, o que você tem que deixar de lado, o que você tem que cortar, a tal da edição, né, no jornalismo, editar o que não pode deixar de lado, e isso exige um entendimento muito grande da arte. E no roteiro também tem isso, o que não leva a história adiante tem que ser cortado. Né? É isso. No filme, assim, você está escrevendo uma história, é isso, você contando uma parte que não está avançando a história, realmente aquilo não precisa estar lá. Exato. E aí a gente estava fazendo o tour ali na exposição, museu, né? Na exposição, e você estava contando umas coisas muito interessantes, assim, desde a origem do jiu-jitsu no norte do Brasil, o jiu-jitsu brasileiro, né? Com a família Gracie, fazendo a releitura, até uma curiosidade sobre um alimento que hoje faz parte da alimentação do brasileiro, virou símbolo do Brasil no mundo todo e que tem uma história ligada ao jiu-jitsu também, né? Que é o açaí, né? Que o jiu-jitsu, culturalmente, ele influenciou várias coisas que a gente nem percebe. Então, quando a família Gracie vem de Belém para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, no final dos anos 20, ou no meio dos anos 20 ali, eles têm uma vinda para São Paulo também, ali no final dos anos 20 e tal, alguns deles, mas eles vêm com os costumes que eles tinham lá em Belém. E ele sempre, né, o seu Carlos Gracie, sempre muito focado na alimentação, né, desenvolveu a dieta Gracie e tal. Ele trazia, por exemplo, o açaí de Belém para a família. E aquilo, cara, era um negócio muito ali que ninguém sabia o que era, só a família, no Sudeste, né? Sim. Em Belém o pessoal sabia. E aí, cara, o Rio, com aquela influência do jiu-jitsu, junto com os surfistas, que também começaram a conviver com a galera do jiu-jitsu, começaram a prestar atenção, pô, o que é isso? Aí foram ver o açaí, os caras começaram a fazer ele gelado, né, sem ser igual é feito no Nordeste. E no Nordeste eles comem quente, né? No Norte, né, aliás. No Norte, Quente, com camarão não é doce, seco, não é doce e tal. E aí começaram a fazer ele congelado, com xarope de guaraná, virou outra coisa. E aí as casas de suco no Rio começaram a fazer bastante e deu essa explosão, eu acho que nos anos 80 do açaí. Eu lembro, assim, eu nasci em 83, eu peguei um pouco desse lançamento popular do açaí, assim. Talvez mais final dos anos 80 até, né? E o açaí, tipo, a minha filha até hoje ela não gosta de açaí. Eu lembro que eu não gostava, as primeiras vezes que eu comia eu não gostei. Tinha um gostinho de terra, uma coisa estranha. Sim. Ao mesmo tempo é aquele estranho que é saudável, primitivamente você acha bom. Vou dar um exemplo bobo, a minha filha toma ômega 3, é um ômega 3 de óleo de fígado de bacalhau sabor morango, que você cheira, um negócio cheiro horrível. E ela desde nenenzinha, eu botava ali e ela lambia a colher, tipo, parecia que eu tinha tirado a colher da lava-louça. Né? Porque sente que o negócio é bom, por mais que seja uma coisa estranha, aí você conta para um outro adulto, aquela mistureba que fizeram ali, tem um cheiro fedido, mesmo assim a criança quer, porque o cérebrozinho dela tá doido para pegar aqueles nutrientes e criar ali novas conexões e tal. Exato. E com açaí eu acho que rola a mesma coisa. No começo é meio estranho, a cor dele não encaixa bem com a... Né, parece uma coisa meio enferrujada, uma terra enferrujada. Não, o açaí em si é muito saudável, mas o que a gente toma não é tão saudável assim, né? Porque a gente põe um xarope de guaraná, né? Sim, que é um açúcar invertido ali que não é nada saudável. Nossa, então, assim, corante, caramelo, o açaí, não sei só que o açaí puro, as pessoas nem sabem, não tem gosto de nada. Tem gosto, é o que você falou, de amargo.
E é muito difícil achar no Sudeste açaí puro. Então, alguns lugares tem. Aí eu peço açaí puro, e eu adoço um pouquinho com mel ali e tal. Então eles chegam enchendo a boca assim, isso aqui é 0 adição de açúcar. Você vai ver só adoçante brabo. Exatamente. Adoçante você come e depois você fica o dia inteiro. Exatamente, tem uns com adoçante e não tem açúcar, né? Mas aí tem outros problemas também. Sim. Eu ainda acho pior com açúcar do que com adoçante, mas eu acho que quando eu posso, eu peço ele puro, sem nada e com mel do lado, aí eu vou jogando um mel assim. Tem as polpas também que vem congelado ali pra você fazer no suco. Dizem também que é bom o açaí misturado com coisa cítrica, né? Ácida. Sim. Para você, assim como o feijão. E é engraçado também como é que as coisas surgem, né? A feijoada brasileira sempre vem com laranja. É verdade. E depois de anos eu aprendi que quando você come, sei lá, ovo para coisas pesadas, conseguir digerir o ferro do feijão, que dizem, o feijão tem muito ferro. Mas a biodisponibilidade dele é baixa, então você precisa de coisa cítrica, tipo a caipirinha, que é o limão. Acho que o próprio açaí tem muito ferro, mas com biodisponibilidade baixa. Aí se combina com morango, com laranja, com fruta ácida, assim, acaba que ajuda eu não sabia, não. A puxar o ferro dele, né? Mas ele tem várias coisas além do ferro. Sim. Mas é gordura excelente do açaí, né? E é muito doido ver também como é que a cultura, a gente está falando dos clichês, mas a culinária ali, né, a bagagem cultural, ela vem com soluções que depois de anos a ciência consegue explicar. O porquê, né? O porquê, mas desde que o mundo é assim, né? Se a comida árabe é assim, comida japonesa é assim. É verdade. E depois você vai ver um negócio encaixa uma coisa com a outra. Uma outra que era do orégano na pizza. O orégano ajuda também a digerir queijo. É mesmo? Não sei, cara. O óleo de orégano também é muito ligado à imunidade. O orégano faz muito bem, é uma coisa que faz muito bem. Se você vai pesquisar, é bem saudável, cara. É que eu acho que você não consegue comer numa quantidade muito grande, né? Mas ele é muito saudável. Sim. E você mora numa casa cheia de árvore, né? É verdade. De fruta. Isso aí não tem preço, né? Você está perto de São Paulo, ao mesmo tempo você tem ali teu pomar. Né? Isso aí não tem preço. É uma delícia ali e é isso, né? Você tentar ficar um pouquinho dentro da natureza, mesmo estando perto de uma das maiores capitais do mundo. Tipo, funcionalmente você está perto, ao mesmo tempo você tem esse contato com a natureza, assim, que a gente acaba perdendo. Eu acho que o cuidado com o corpo ajuda a gente a também não perder esse lastro com a natureza. Com certeza, mas corpo se você tiver na tua casa, por exemplo, você tem mais uma camada para cuidar dessas. Você sabe o que é bom para aquela árvore, a coisa da nutrição do solo, a coisa da sazonalidade, né? Saber que a gente também está acostumado a chegar no supermercado, tem todas as frutas o ano inteiro fácil, lá. Né? E você perde também esse contato, né? Você perde a referência, né? Qual que é a fruta da estação, qual que é o legume, o negócio ali da estação. Eu acho importante também você prestar atenção, sabe? Se conectar à natureza, às vezes não é só você estar no meio da natureza, mas prestar atenção nessas coisas. Qual que é a fruta da estação? Vou pegar da estação. Por que eu estou ouvindo agora primavera, tanto passarinho cantar? Presta atenção, é que ninguém presta atenção nessas coisas, a gente não tem mais esse contato, né? Por quê? Porque eles estão fazendo ninho, vão começar a acasalar, cruzar, então, passa o inverno, né? Você entra no inverno, você vê que é muito mais silencioso. Então, quando você presta atenção nisso, em casa, eu percebo isso muito claramente, mas mesmo em São Paulo, cara, você olha aqui, você sai na rua, a gente só está sempre viajando e pensando em diversas coisas, mas anda um pouquinho e presta atenção que os passarinhos estão cantando muito mais, esse tipo de coisa. Essas percepções parecem uma besteira, mas elas vão te conectando à natureza, à lua, entender, ninguém nem sabe que lua que está agora, tá cheia. Antigamente isso dependia da vida das pessoas, né? Da caça, da pesca, então você às vezes prestar atenção nisso, acho que são pequenas maneiras de você se conectar à natureza, mesmo estando numa cidade grande. E em São Paulo é impressionante a quantidade de pássaros, mais até do que no Rio de Janeiro. Parece estranho isso, porque o Rio, sei lá, ainda tem mais essa coisa da montanha, da floresta inserida no meio da cidade, mas aqui tem mais pássaro e pássaros que cantam mais. Eu não sei se é em quantidade, mas aqui você consegue ouvir maritaca, você vê papagaio, tucano, carcará. Sim, muito. Impressionante isso. São Paulo tem um cinturão verde
muito grande também, né? Que é Serra da Cantareira, e vem vindo aqui em direção ali a rodovia Castelo Branco, a Raposo Tavares, vai na Terra de Bittencourt. E então ele em volta ele tem bastante área preservada ainda, apesar de muito desmatamento aqui, né, na área e também na Grande São Paulo, mas ele ainda tem uma boa parte preservada. Bom, o papo está muito bom, mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui e te chamar para fazer um treino. Vamos fazer. Pedir para aproveitar e fazer uma aula particular. Vamos fazer, aqui. O que você quiser. Vambora? Vambora. Da outra vez que a gente treinou, a gente fez um no-gi. Agora vamos de kimono. Eu treino, sei lá, 95% dos meus treinos de jiu-jitsu, não estou exagerando, 90% vai, são sem kimono. São sem kimono? Sem kimono. Então hoje vai ser o jiu-jitsu tradicional. Isso aí. Raiz. Vamos dar aquecidinho e vamos. Vamos, bora. Qual que é a diferença mais clara assim do jiu-jitsu japonês e do jiu-jitsu brasileiro? Bom, vou falar de duas, um lado técnico e outro cultural, né? O jiu-jitsu brasileiro tem uma coisa que nenhuma luta de agarre tem, que é a tranquilidade que você joga por baixo. No judô, quando chega ali, geralmente acaba a luta, é uma imobilização. O jiu-jitsu brasileiro deixa essa imobilização acontecer. Acho que culturalmente o jiu-jitsu brasileiro é muito mais relaxado, isso que faz a galera curtir, né? O tradicional é mais tipo disciplina muito rígida. No jiu-jitsu brasileiro a gente tem esse tempero brasileiro que eu acho que é uma das características que torna o nosso jiu-jitsu diferente, além da parte técnica.